Para estarmos livres da lei, nós devemos estar o quê? Em dias com a lei. E para estar em dias com a lei, nós precisamos estar conectados a Cristo. É impossível estarmos em dias com a lei de Deus sem estarmos conectados com Cristo. E quando estamos conectados com Cristo, Ele não simplesmente dá força para nós andarmos em novidade de vida, mas Ele remove de nosso caráter toda mácula. A mácula é tipo um piloto automático para o pecado. Todo egoísmo, todo orgulho, esses sentimentos que às vezes de cobiça que temos, esses sentimentos são pecados. E esses sentimentos vêm às vezes contra a nossa vontade. E para que esses sentimentos não venham contra a nossa vontade, precisa ter uma purificação. Existem algumas doenças que não basta um tratamento, tem que remover ali algo de nosso corpo, né? De repente, um acidente tem que remover uma peça, um câncer, às vezes tem que remover um tumor. E assim é a nossa vida cristã. Precisa ser removido a toda a mácula para que nós não possamos pecar automaticamente. E para não pecarmos automaticamente, precisamos estar em dias com Cristo. E estar em dias com Cristo, automaticamente o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, remove toda a mácula de nosso caráter e nos dá a possibilidade de andar em novidade de vida. Qual a definição de pecado? A única definição de pecado que encontramos está na palavra de Deus, que é a transgressão da lei de Deus. Através da lei de Deus, nós temos a definição da palavra pecado. Então, muitas pessoas aí, muitos teólogos modernos, infelizmente, estão equivocados. Tem uns que dão até 7, 8, já ouvi falar até de 12 definições de pecado na Bíblia. Eles acham coisas que não existem. E todas as definições de pecado, elas vêm para uma questão, é quebrantamento da lei de Deus. Quer dizer que um orgulho, ele está quebrando a lei de Deus? Claro, um sentimento de orgulho ele está quebrando. Um sentimento de cobiça, isso de qualquer forma é quebrantamento da lei de Deus. Imagina só se você case com uma pessoa ali que ela é fiel, né? Ela é fiel, ela, né, é uma esposa fiel, um marido fiel, mas o pensamento dela viaja nas outras pessoas querendo ter um relacionamento. Será que isso seria fidelidade? Com certeza não. Seria o que? Aparência de fidelidade. Então a fidelidade verdadeira com Cristo, ela também está incluso sentimentos. Sentimentos como cobiça, como egoísmo, orgulho, etc., são pecados. Está transgredindo a lei de Deus. Não precisa cometer a atitude, basta sentir. Imagine uma pessoa, de repente, ela fica bêbada ali, cai pela sarjeta, né, passa aquela situação constrangedora e ela não sabe o que ocasiona aquilo. Aí alguém chega e informa para ela, olha, o seu problema é que você está bebendo bebida alcoólica em excesso, está bebendo vinho em excesso. Por isso que você fica assim. Aquela pessoa fez o quê? Diagnosticou o problema dela. Assim serve a lei de Deus. A lei de Deus é o nosso diagnóstico, serve para diagnosticar espiritualmente. Transgrediu a lei tem suas consequências. E se o fato de eu não conhecer a lei de Deus não me livra das consequências. Assim como o fato de uma pessoa não saber que a bebida alcoólica em excesso deixa ela bêbada, o fato dela não saber não faz com que ela não fique bêbada. Então a lei e o conhecimento dela não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E nós precisamos ser diagnosticados. E precisamos estar em comunhão com Cristo. Por quê? Porque o pecado, ele tenta nos dominar através do apetite. Ele fala conosco através do apetite. Né? E Deus, do Espírito Santo, não fala conosco através do apetite. Ele fala conosco através da razão. Então, quando você descobre que aquilo faz mal, logo quando você está em comunhão ali com Cristo, fala, não, eu não devo fazer isso.
E apetite fala que deve. Então nós devemos seguir o quê? A razão. Quando estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado. Quando uma pessoa está morta para o pecado, as outras notam. E quando eu era adolescente, um amigo falou: nossa, você parece um morto, não dança, não bebe, não fuma, porque para essas coisas realmente eu estava morto. E infelizmente hoje a maioria das pessoas ainda não morreram, nós não morremos completamente para o pecado, ainda vive em nós. Nós precisamos estar conectados a Cristo a todo momento, a todo segundo. Não tem como ter vitória sem estar pensando em Cristo. Por um minuto que sequer se negligenciarmos a comunhão ininterrupta com Deus, nós com certeza cairemos e passaremos a sentir prazer nas coisas deste mundo. Quando estamos em comunhão com Cristo, Deus ele nos transforma e faz com que nós sentimos prazer nas coisas celestiais. E um cristão meio convertido que sente prazer nas coisas desse mundo, ele gosta de um tipo de sermão que satisfaz o apetite, um tipo de discurso que satisfaz a carne, não o espírito. Ah, é isso aí, tipo retalhar, isso mesmo, quebrou, né? Ali esmagou a outra pessoa, não tem nada de amor nisso. Infelizmente, muitos de nós estamos nessa. Dias atrás eu fiquei triste em ver pessoas que eu amo, às vezes da verdade presente, falar: as pedras estão clamando, né? Um camarada, um pastor ali, sei lá de que igreja, falando algumas verdades, mas num tom bem satânico. E as pessoas ali achando que ele está fazendo um bonito, está fazendo é muito feio. Satanás, ele fala verdades, ele não fala só mentiras. Esse é o grande problema. Nós devemos estar mortos para o pecado. Nada de querer retalhar os outros, nada de querer julgar, nada de querer odiar. Nós devemos odiar o pecado, mas não as pessoas, porque em Cristo deu a sua vida. Meditemos em Romanos 7, 8 até o 11. Se perguntarmos a uma pessoa normal, qual que é melhor? Você prevenir-se da saúde ou ir ali no hospital cheio de pessoas doentes ali e se cuidar nessa situação precária que está a saúde no Brasil? Claro, logicamente, todos responderão que é melhor prevenir. E até aquelas pessoas que fumam, eles acham melhor prevenir, que bebem, né, que levam a vida desregrada. E você pergunta para uma pessoa que fuma: você quer morrer de câncer? Você quer ter um problema grave nos pulmões, de respiração? Não, ninguém quer. Mas por que que não para de fumar? Por que que não abandona aquele vício que vai lhe trazer mal? Acaso o problema está nas leis de saúde? As leis de saúde, essas informações são boas para nós ou não são? São boas. Então as leis servem para nos apresentar a malignidade do pecado. Elas servem para nos apresentar as consequências, é um espelho. E nós podemos evitar. Se o Evangelho de Cristo não tivesse o poder de evitarmos dos nossos pecados, seria desnecessário. Então, infelizmente, muitas religiões, muitas pessoas acreditam que o Evangelho de Cristo não nos livra, não nos liberta do pecado. É um evangelho desnecessário. Estranho, mas acontece. Todos os pecados são maus à vista de Deus. Nenhum pecado é bom. Todo pecado é terrível. Mas nem todos os pecados são iguais. As consequências são diferentes. Imagina uma pessoa que olha para outra, né? Imagina um homem ou uma mulher que olha para outra pessoa do sexo oposto, que não é seu cônjuge, uma pessoa casada, e ali ela delira nos pensamentos, né? E impróprios.
Ela cometeu o pecado? Sim, ela pecou. O adultério não é só realizar o fato, mas também, se pensar, ficar nutrindo pensamentos errôneos, ela já cometeu o pecado. E agora imagina uma pessoa que, além de delirar, ela realiza ali suas fantasias. Ela pecou? Também pecou. Só que ela vai ter consequências diferentes. Deus não é um Deus generalizado que coloca o peso, cada um será julgado conforme as suas obras. Nem todos pagarão as mesmas consequências, um só porque pensou e o outro porque realizou. Também isso é notório na sociedade. Muitas pessoas cometem pecados terríveis, mas esses pecados, eles têm consequências variadas. O delírio é pecado, é transgressão da lei de Deus. Pergunta para uma pessoa, olha só, você gostaria que uma pessoa ali, do seu cônjuge, né, vivesse pensando em ter relacionamento sexual com outra? Ninguém gostaria disso. Então todos eles consentem que a lei é boa e que realmente não é apropriado alguém ficar com pensamentos, né, delirantes aí, impróprios. Isso aí todo mundo aceita. Já que todo mundo concorda com a lei, por que temos problema com a desobediência? Por que as pessoas não obedecem à lei? Justamente porque as pessoas não estão dispostas a negar-se a si mesmo. Quando nós estamos em Cristo, Deus nos dá poder para fazer aquilo que queremos fazer. A pessoa não quer, você pergunta Ora, você queria acabar com a sua família? Não, não quer. Mas por que você acabou? Ah, foi ali da hora, né? Uma paixão ali do momento. Então essa paixão do momento, essa coisa da hora que torna as pessoas escravas, que destroem famílias e que destrói o relacionamento com Deus. O Evangelho de Cristo é justamente isso. O poder de Deus para fazer aquilo que nós queremos, para dormir com a consciência tranquila e em paz com Cristo. Se não fosse isso, não seria boas novas. E o Evangelho de Cristo é isso. Paulo, ele relata de uma pessoa que vive de acordo à carne. Ele até quer fazer o que é bem, mas não faz. Por que não faz? Porque não nega a si mesmo e não vive em comunhão com Cristo. Às vezes tenho ficado muito triste vendo a hipocrisia de alguns colegas e amigos meus, né? Eles comentam como se as crianças nascessem tudo boazinhas, tudo humilde, nada de egoísmo, nada de orgulho, como uma criança nascesse pura. Olha, gente, uma criança não nasce pura, uma criança nasce maculada pelo pecado, manchada, com mal propensão. Tá certo que o caráter ali está disposto a ser moldado. É mais fácil ser moldado, ela não guarda rancor, tem qualidades que um adulto não tem, é claro, e a gente precisa dessas qualidades. Com o poder de Cristo, nascer de novo e estar disposto a ser moldado. Mas uma criança não é boazinha, a criança tem orgulho, tem egoísmo. Cristo não. Cristo, ele não tinha essas máculas. Nós precisamos nascer de novo. E quando nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, já não é o eu, o mal que habita em mim que domina, é Cristo que domina. Cristo vive em mim através de suas atitudes. Se Cristo não vive em mim através de minhas atitudes, se o mal me domina, é porque eu não sou uma nova criatura e não me entreguei a Cristo. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o coração.